Olá, alma preciosa aos olhos do Deus vivo. Esta manhã simples não é um acaso do calendário. É um encontro discreto, onde o céu abre uma porta e te convida a entrar sob um abrigo que não é uma ideia, nem um cenário, mas uma realidade espiritual sólida. O Salmo 91 nomeia este abrigo com uma precisão que respira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Recebe esta frase como se recebe uma chave. Ela não exige um heroísmo de sensações. Propõe uma posição: habitar. E habitar não é fugir do mundo. É trabalhar abrigado, caminhar a descoberto perante os humanos, mas sob um teto invisível, onde o medo perde os seus direitos. Esta manhã, a intenção é dupla e simples. Primeiro, acolher a realidade tal como ela é. Noite mais pesada do que o previsto. Notícias que picam, inquietação que tomou demasiado espaço. Ou, pelo contrário, calma aparente que poderia adormecer a vigilância. Depois, orientar o coração para a palavra fundadora do Salmo: direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Dizer aqui não é um slogan, é um ato de aliança. Confias a pena do teu dia não ao rumor, mas ao nome. Entregas a narrativa das tuas horas nas mãos do Senhor e autorizas a sua paz a guardar, a sua fidelidade a envolver, a sua sabedoria a orientar. O Salmo 91 não é um amuleto, não promete uma vida sem vento. Ensina a atravessar com Deus. Na época de Jesus, o adversário tentou torcer este salmo para empurrar para a presunção. Jesus respondeu com a obediência. Isso basta para nos instruir. O abrigo não autoriza a imprudência, forma uma postura humilde, lúcida, corajosa. A proteção de Deus não é uma bolha, é uma fronteira interior que guarda a dignidade. Ilumina as escolhas, põe uma sentinela à porta do pensamento. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Esta manhã, não és convidado ou convidada a brincar ao invulnerável. És chamado ou chamada a habitar uma torre. Escuta a arquitetura do Salmo. Ele abracei com uma morada, abrigo e sombra. Confessa uma relação, refúgio e fortaleza, meu Deus. Descreve ameaças que se assemelham às tuas. Armadilhas, medos noturnos, flechas em pleno dia, contágios visíveis ou invisíveis. Promete uma guarda que não é de cartão, fidelidade como escudo e armadura. Anjos que guardam em todos os caminhos, presença de Deus na angústia antes da libertação para fora da angústia. Culmina, por fim, com a própria voz de Deus, que fala na primeira pessoa e sela a aliança com verbos fortes. Porque me amou, eu o livrarei. Salmo 91, versículos 14 a 16. Esta progressão não é um conto, é um mapa. Traça um caminho praticável para o teu dia. A nossa intenção é, portanto, habitar. Habitar quando o alarme quer governar. Habitar quando o tédio quer anestesiar. Habitar quando a confusão empurra para o atalho. Habitar não é passividade, é uma encora. Isso disse, respira-se, pratica-se. Podes começar assim, muito baixinho. Habito sob o teu abrigo, Senhor. Descanso à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Esta pequena frase, repetida sem forçar, torna-se como um código de acesso que desliga as sirenes interiores, instala a guarda da paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz não é uma emoção mole, é uma sentinela. Por que começar pelo abrigo? Porque o medo, se o deixarmos, escreve rapidamente constituições, confisca a narrativa do dia, inflama a imaginação, obscurece a palavra, endurece os gestos. O Salmo devolve este poder narrativo
Andigo Hau Senhor. No lugar dos cenários que pioram, colocas um endereço. No lugar das profecias de desgraça, colocas uma confiança que fala. Isso não nega o real. Reordena-o. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Quando a alma insiste na palavra angústia, a palavra insiste nas palavras refúgio, fortaleza, socorro. A intenção desta manhã é que estas palavras tomem a dianteira. Talvez te perguntes, como habitar, concretamente, o Salmo? Dá-te gestos. Primeiro, uma escolha de língua. Dizer ao Senhor o que Ele é para ti. Depois, uma escolha de limiares. Consagrar o que entra e o que sai. Pois muito se decide a entrada. Podes, muito simplesmente, confiar as tuas portas e os teus regressos. Os teus ecrãs e os teus trajetos, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Por fim, uma escolha de memória. Recordar ao teu coração o que Deus já fez. O abrigo constrói-se também com pedras de memória. Cada vez que nomeias um livramento, mesmo pequeno, desinflas o rumor e aumentas o espaço habitável. Acontece que a alma protesta, e se o perigo for real, precisamente, a Bíblia não subestima o real. Nomeio para melhor o deslocar sob a autoridade de Deus. O Salmo 91 fala do terror da noite e da flecha do dia. Fala de uma peste que marcha nas trevas e de um contágio que devasta ao meio-dia. Fala de leões e de serpentes. Mas no meio destas imagens, estabelece um verbo que vamos trabalhar todo o dia. Descansar, descansar à sombra do Onipotente, não é fechar os olhos, é abrir os olhos sob outra luz. É discernir o que te pertence e o que pertence a Deus. É colocar limites justos, recusar o rumor, acolher a paz. Ativa que não desculpa a injustiça, mas a confronta com uma doçura firme. Esta manhã, quero também tornar-te atento ou atenta a outra armadilha: confundir presunção e fé. O salmo será mal utilizado se for usado para provocar o perigo ou desprezar a prudência. O próprio Jesus recusou este desvio. A fé bíblica não salta do pináculo para provar uma promessa. Obedece à palavra e marcha na prudência amorosa. A proteção divina não é uma licença para a imprudência, é uma companhia que guarda e orienta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha a ordem. Eu sou contigo. Depois, eu fortaleço. Depois, eu ajudo. A presença precede o desfecho. Eis a nossa intenção. Aprender a presença antes do desfecho. O abrigo do Altíssimo não é um bunker. É uma casa aberta onde se aprende a verdade sem dureza, a correção que levanta, o limite que protege a dignidade. Podes orar para que o teu espaço, lar, escritório, veículo, corredores da vida, menos tenha a marca desta casa. Palavras que curam, decisões que respeitam, recusas que não humilham. O Salmo promete que a sua fidelidade é escudo e armadura. Salmo 91, versículo 4. A fidelidade de Deus, não o teu desempenho, torna-se o metal que te protege pela frente e ao centro. Pela frente, detém as flechas. Ao centro, guarda o coração. É uma boa notícia para os dias em que te sentes insuficiente ou insuficiente. Não se habita sob o abrigo por perfeição, mas por confiança. Neste momento, faz uma pausa e respira lentamente, 2 ou 3 vezes, deixando a palavra guiar o ar. Na inspiração, murmura: habito sob o teu abrigo. Na expiração, descanso à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Na inspira, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Na expiração, meu Deus, confio em ti. Salmo 91, versículo 2. Esta pequena liturgia não é mágica. Reeduca a respiração da alma. Ensina ao corpo a recordar que a paz não é um luxo,
mas um mandamento benévolo. Quando respiras assim, contradizes a lógica do pânico. Entras noutra lógica, a da aliança. A nossa intenção, por fim, é pastoral e profética ao mesmo tempo. Pastoral, porque a palavra cuida da alma e convida menos a para o abrigo sem a bruscar. Profética, porque declara sobre o teu dia verdades que governam, sem ingenuidade nem triunfalismo. Não se trata de prometer ganhos materiais ou um caminho sem asperezas. Trata-se de instalar um clima espiritual, paz que guarda, confiança que orienta, discernimento que protege, coragem que fala a verdade, alegria sóbria que serve. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. O nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. A paz de Deus guardará os vossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Estas frases não são citações decorativas, são pilares. Se chegas a esta manhã vindo de uma noite pesada, não te condenes porque o medo ainda vagueia. O Salmo não exige que não sintas nada. Oferece-te um lugar para sentires de outra maneira. Se chegas a esta manhã com um sucesso recente, não deixes que a segurança polida desloque a tua confiança para fora de Deus. Regressa à frase que protege a alma do deslize. Meu Deus, confio em ti. Salmo 91, versículo 2. Se chegas a esta manhã com muito para fazer, não confies a tua paz à agenda. Confia a tua agenda ao Deus da paz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Este verbo confiar é irmão de habitar. Eis então a oráculo intencal, que selará a nossa entrada. Senhor Altíssimo, nós escolhemos habitar sob o teu abrigo e descansar à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Nós te dizemos: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem confiamos. Salmo 91, versículo 2. Fecha a porta ao rumor. Abre a janela à gratidão. Põe a tua fidelidade como escudo diante dos nossos passos e como armadura sobre os nossos corações. Salmo 91, versículo 4. Ensina-nos a prudência sem medo, a coragem sem bravata, a verdade sem dureza. Quando a noite se lembrar, dá-nos a tua paz, que guarda. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando o dia picar, se o nosso apoio. Salmo 46, versículo 1. Quando os limiares se sucederem, guarda as nossas saídas e as nossas entradas. Salmo 121, versículo 8. Nós não te tentamos, obedecemos-te. Não fabricamos sinais, habitamos. Que esta manhã seja consagrada ao teu nome. Torre forte. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1. Paz guardiã. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Assim colocada, a intenção torna-se atmosfera. Não apaga as responsabilidades. Habita-as. Não apaga os combates. N. Quaderaus não promete a ausência de provas. Garante a presença na prova. E já, a continuação do Salmo espera-nos meditar estes primeiros versículos até se tornar em posição estável. Depois, escutar como a fidelidade de Deus age concretamente contra os medos da noite e as flechas do dia. Por agora, guarda no teu sopro esta palavra curta, simples, soberana. Habito sob o teu abrigo, descanso à tua sombra. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, confio em ti, é suficiente para atravessar a primeira hora na paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Estas duas linhas são um limiar e uma casa, uma escolha e uma respiração, um mapa e uma bússola. Não convidam para a proeza, ensinam uma posição. Habitar
não é um impulso passageiro, é uma habitação. Descansar não é evadir-se, é aprender a habitar a realidade sob outra luz. Dizer ao Senhor o que Ele é não é um simples slogan, é o ato soberano, pelo qual a alma devolve a Deus a narrativa do dia. Primeiro verbo do Salmo é um verbo de longa duração. Habitar pode-se visitar um santuário, atravessar um pátio, abrigar-se alguns instantes sob um alpendre. Mas habitar supõe um estabelecimento. Não brincas ao discípulo. Colocas a tua cadeira no interior de um abrigo que não é feito de madeira nem de pedra, mas do nome de Deus. Habitar é recusar o clima do medo como constituição interior. Isso não nega a tempestade. Desloca a tua geografia. Já não estás a descoberto. Tornas-te residente de uma casa invisível e real. A Bíblia chama este lugar a presença de Deus. E o Salmo dá-te duas imagens fortes para tu ensinar: o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo não é um bunker que te opõe ao mundo. É uma casa aberta onde se aprende a verdade sem dureza, a correção que levanta, o limite que protege a dignidade. Quando a alma se abriga ali, deixa de correr atrás de garantias impossíveis e recupera uma base. A sombra do Onipotente não é uma obscuridade, é uma frescura no zênite, um alívio no meio do maiodeia ardente da vida. Nas regiões onde o sol governa, a sombra faz sobreviver e trabalhar. Não retira do campo, torna possível a obra. Assim, descansar à sombra não é abandonar a missão, é prosseguir lá abrigado. O segundo verbo é um verbo de ritmo. Descansar não significa passividade, significa alinhamento. Descansa-se à sombra como um instrumento afinado. Descansa nas mãos do músico o descanso, de que fala o Salmo, não é nem inércia, nem fuga. É governo da alma pela paz. O apóstolo, muito mais tarde, formulá-lo assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Guardar é uma palavra de sentinela. A paz não é uma bolha frágil, é uma guarda que se mantém nos rempartes interiores e filtra as entradas. Isto pode entrar, isto deve esperar, isto deve partir. Quando o Salmo diz, descansa, convida-te a deixar essa sentinela fazer o seu trabalho, a renunciar ao reflexo de controlar tudo, a preferir a fidelidade de Deus à tirania dos teus cenários. O terceiro movimento é a palavra dirigida, direi do Senhor. Há, nesta simples expressão, uma mudança de autoridade. O medo gosta de falar de Deus sem lhe falar a Ele. Comenta, calcula, antecipa, compara, fabrica uma crônica interior onde Deus ocupa um papel secundário. O Salmo reensina. Tem a gramática do reino, digo ao Senhor. Cessas de monologar com os teus temores, entras em diálogo com o vivente. Depositas perante ele a frase que governará as tuas próximas horas: o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Esta confissão não é uma postura heróica, é uma preferência. Preferes o refúgio à armadura do ego, a fortaleza de Deus à brutalidade defensiva, a confiança ao controlo. Olha a precisão das palavras. Refúgio, lugar onde se entra quando o vento se levanta, espaço onde se é recebido sem exame de desempenho. Fortaleza, lugar seguro, bastião que não cede à primeira pressão, estrutura de pedra viva, que resiste porque não é feita de ti. Meu Deus! A relação não é anônima, é pessoal sem ser possessiva. Não anexas Deus aos teus planos, anexas-te, humildemente, à sua vontade. Em quem confio. A confiança não é um impulso vago, é um depósito. Como se deposita um bem precioso num cofre seguro, depositas a tua alma, o teu pensamento, os teus dossiês, os teus limiares, os teus próximos, o teu corpo, na guarda do Deus fiel. Este gesto de confiança já é uma proteção, pois corta o oxigênio ao rumor. Estes dois versículos são uma ascese suave, que ensinam-te, desde a aurora
a escolher a morada antes da tarefa, a sombra antes da corrida, a palavra dirigida antes da reação. Instalam na alma uma ética: prudência sem medo, coragem sem bravata, verdade sem dureza, pois uma das armadilhas cada manhã é confundir fé e presunção. O Salmo 91 foi por vezes brandido como um talismã da imprudência. O Novo Testamento mastratei o Cristo a recusar esta tentação. A verdadeira fé não salta do pináculo para provar Deus, obedece a Deus e marcha com discernimento. A proteção divina não autoriza a provocação, acompanha a obediência. Assim, habitar sob o abrigo traduzir sei. Há em gestos concretos: abrandar antes da palavra que fere, verificar antes do compromisso que arma uma armadilha, orar antes da assinatura que liga, colocar um limite que protege a dignidade. Para deixares estes versículos visitar-te, podes praticar uma liturgia de sopro. Na inspiração, murmura: habito no esconderijo do Altíssimo. Na expiração, descanso à sombra do onipotente. Salmo 91, versículo 1. Na inspiração: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Na expiração: meu Deus, confio em Ti. Salmo 91, versículo 2. Esta oração não procura um efeito espetacular. Reprograma suavemente a atenção. Ensina o corpo a recordar a alma que a paz é uma guarda dada, não uma emoção a fabricar. Restabelece a ordem. Presença antes do desfecho, aliança antes do desempenho. Podes também ajudar, com ecos bíblicos que sustentam esta postura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. É a mesma topografia espiritual. Refúgio e fortaleza. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10. É a mesma arquitetura, torre e segurança. Tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. É a mesma sentinela, paz e confiança. Estes versículos não estão para alongar a oração. São pilares que impedem a casa de ser levada pela próxima rajada. Resta uma questão delicada. Que fazer quando a sensação do abrigo falta? Quando a sombra te parece distante? Quando o refúgio parece abstrato? Quando a palavra confiança arranha na garganta? O Salmo responde com a sua própria gramática. Começa por habitar e dizer, antes de descrever a variedade das ameaças e a promessa das guardas. Por outras palavras, convida-te a colocar a posição antes de tratar a lista. Muitas almas esgotam-se porque querem tratar a lista frente a frente com o medo, e só depois recordar-se do abrigo. A sabedoria de Deus inverte a ordem. Habita, fala, descansa. Depois, olha as ameaças desde a casa e não na rua. Esta simples inversão muda a maneira de ler a tua agenda, de escutar um rumor, de receber uma crítica, de atravessar uma tensão. Deixa estes versículos inscreveram-se também nos teus limiares concretos. Antes de abrir um ecrã de Exal Senhor, refúgio e fortaleza, antes de um trajeto, diz, habito, descanso. Antes de uma reunião tensa, põe debaixo da língua, meu Deus, confio em ti. Esta repetição não é superstição, é treino. Como um músico que afina o instrumento antes de tocar, ajustas a tua alma. E se te magoarem, que a primeira reação não seja tirar a armadura da dureza, mas entrar na fortaleza da fidelidade, onde a verdade se pode dizer sem espada, onde o limite se pode colocar sem humilhação, onde o não pode ser firme sem ódio. Descobrirás então que estes 2 versículos são também uma desativação de minas. Desativam a crença de que a segurança seria um contexto a obter. A segurança bíblica é uma relação a habitar. O teu contexto pode permanecer complexo. A relação, porém, permanece. Esta desativação pupetei 2 becos sem saída. A obsessão de controlar e a tentação de fugir. Já não precisas de trancar tudo para estar em paz. Também já não precisas de abandonar para recuperar o ar. Habitas
e descansas. Dizes e confias. Depois, sais e serves. Recebe por fim a responsabilidade que estes versículos conferem. Habitar sob o abrigo não significa delegar a Deus o que deves fazer. Significa fazer a tua parte abrigado. A confiança não suprime a prudência. Purifica menos a do medo. A paz não suprime a justiça. Defende-a sem crueldade. A sombra não suprime a marcha. Torna menos a suportável. Se uma decisão te espera, procura a palavra que a ilumine. Se uma conversa difícil se aproxima, prepara a frase verdadeira que levanta. Se uma tentação se aproxima, pede a pergunta que desmascara. E, acima de tudo, regressa muitas vezes à profissão de fé do versículo 2. O Salmo põe esta frase na tua boca, para que o teu coração a ouça de novo, para que as tuas mãos a traduzam, para que o teu caminhar a conte. Selemos esta meditação com uma oração muito simples, ajustada aos 2 versículos, para que a palavra se torne sopro e o sopro se torne passo. Senhor, habito sob o teu abrigo e descanso à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Digo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Desinstala de mim o pânico que gosta de reinar. Recorda-me a memória da tua fidelidade. Faz da tua paz uma guarda à porta do meu pensamento. Ensina-me a prudência que honra o teu nome. Dá-me a doçura firme que protege a dignidade. Orienta as minhas escolhas para que eu trabalhe abrigado e marche descoberto, sem medo. E que, ao longo deste dia, a minha boca repita o que me sustém. Abrigo, sombra, refúgio, fortaleza, meu Deus, confiança. Assim seja, para esta hora e para todas as que se seguem. Amém. O Salmo 91 fala de abrigo, de sombra, de refúgio e de fortaleza. A Bíblia inteira repercute o seu eco, não como uma ideia tranquilizadora, mas como uma experiência vivida no meio do pó e do vento, para que estes 2 primeiros versículos se tornem uma posição e não um simples slogan. A palavra conduz-te a cenas onde Deus guarda, orienta, cobre, levanta. Escutemos 3 ecos maiores, para que a tua fé se enraize, não em impressões passageiras, mas no testemunho da aliança. Primeiro eco: a promessa corajosa dada a Josué, no limiar de uma missão grande demais para um humano. Deus dirige-se a um servo que não tem nem a estatura de lenda, nem o luxo da insouciança. Confia-lhe um povo para fazer entrar numa terra prometida, com fronteiras, cidades, medos, oposições. A esta hora decisiva, a palavra não fabrica uma invulnerabilidade imaginária. Instala uma presença que guarda. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eis a lógica do Salmo 91. Com antes de fora, Deus não diz primeiro a Josué que tudo será fácil. Promete-lhe estar com ele em todo lado. A proteção bíblica não é uma bolha que poria a alma ao abrigo de todo o contato. É uma companhia que muda a qualidade de cada contato. Quando avanças para uma tarefa grande demais, quando a folha em branco se confunde com um muro, quando os números não alinham as colunas, ouve esta promessa: eu sou contigo. Diz menos-a no teu sopro. Depois dá o passo que te pertence, sobriamente. A presença não substitui o caminho, torna-o praticável. E quando o medo quiser dar a sua versão dos acontecimentos, opõe-lhe a confissão do Salmo: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Entre a promessa a Josué e a profissão de fé do Salmo, constrói-se uma ponte. A confiança torne-se o teu clima, não a tua fuga. Segundo eco, o fardo depositado junto de Cristo. O Salmo 91 oferece uma sombra. No zênite, Jesus ele desdobra a sua frescura sobre as almas cansadas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A sombra do Onipotente não é uma câmara obscura, é uma frescura que torna possível o trabalho justo. O descanso que Jesus dá não abole o jugo, muda-lhe a natureza. Torna-se uma aliança, não uma opressão, um companheirismo, não uma constrição cega. Eis como o Salmo 91 se cumpre. Não abandonas a estrada, marchas abrigado. Sob o seu jugo, os gestos perdem a sua febrilidade, as respostas o seu picante, as decisões a sua precipitação. E se a noite te apertou a garganta, este descanso não nega as lágrimas, reorientas para uma respiração ajustada. Diz então, muito baixinho, como uma âncora: descanso, à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Deixa que este sopro se torne uma guarda à porta do teu pensamento, como o apóstolo promete, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz guarda, não embala, vigia. Terceiro eco: a casa de Lázaro e o senhorio de Jesus sobre a sombra. Na casa de Betânia, uma irmã chora, a outra argumenta, e o amigo está no túmulo. Tudo parece terminado. O pó da desilusão deposita-se sobre os móveis, e o ar parece figado. Neste contexto, Jesus diz uma frase que inverte a meteorologia interior: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25. Não é uma fórmula escolhida para consolar, é uma identidade revelada. A proteção do Salmo não promete a ausência de túmulos. Instala, no coração mesmo da sombra, um Senhor que comanda a morte e que devolve o passo ao que já não tinha marcha. O abrigo do Altíssimo, nesta cena, não é uma fuga longe das lágrimas. É uma presença que chora e que grita com autoridade: Lázaro, sai cá para fora. Se hoje uma parte da tua vida parece encerrada, se uma ligação está envolta em ligaduras, se um chamado está selado atrás de uma pedra, recebe este eco. A sombra do Onipotente não é uma espera resignada, é um pátio onde se ouve a voz que chama e onde se desatam as ligaduras para que a marcha recomece. Então, sem teatro, mas sem mutismo, diz ao Senhor, o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91, versículo 2. Não usas estas palavras para te desviares da realidade. Colocas-nas como um selo sobre este lugar preciso, para que a verdade governe o real. Estes três ecos respondem-se e ensinam-te uma higiene espiritual que se junta à ossatura do Salmo a Josué. Deus diz: eu sou contigo. Presença que torna possível a coragem. Aos cansados, Jesus diz: vinde a mim, menos descanso que regula o sopro e santifica o ritmo. A Betânia, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, menos senhorio que transpõe as pedras e restitui o futuro. Sob estas três palavras, as palavras do Salmo tornam-se praticáveis. Habitar, descansar, dizer: habitas não por fuga, mas por aliança. Descansas não por inércia, mas por guarda. Dizes não por encantação, mas por fé que se dirige, como uma criança fala ao pai. Para que estes ecos não fiquem como recordações piedosas, deixa-os entrar nos teus limiares concretos. Quando uma missão exige um passo decisivo, uma entrevista franca, uma decisão que expõe, uma responsabilidade que te ultrapassa, recebe a ordem da promessa: sem bravata, ser forte e corajoso. Porque eu sou contigo. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. A promessa não autoriza a imprudência, proíbe a capitulação, dá-te o direito de te manteres direito, sem dureza.
Fornece-te a frase a dizer à tua alma antes da reunião. Habito sob o abrigo. Descanso à sombra. Meu Deus, confio em ti. Salmo 91, versículos 1 e 2. Vais falar verdade, colocar um limite justo. Escutar sem te perderes. É isso, marchar abrigado. Quando o cansaço minou as tuas reservas, menos noites picadas, tensões acumuladas, ruído de fundo de preocupações. Vem sob o jugo suave. Não tentes, primeiro, estar à altura. Aproxima-te. Aproxima-te. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O descanso não é um luxo de privilegiado ou privilegiada. É uma estratégia do reino para que a verdade continue a habitar a tua palavra e que a caridade permaneça nos teus gestos. Sob esta sombra, já não precisas de falar mais alto para existir. Já não precisas de esquivar-te para sobreviver. Tornas-te disponível para a sabedoria que orienta e para a fidelidade que protege, quando uma pedra parece selar. Uma história menos atraso que se eterniza, relação que se anquilosa, esperança que se torna cinza, chama o Cristo no pátio. Diz-lhe onde sangras, sem o tratar como acusado. Deixa-o chorar contigo e comandar por ti. A proteção do Salmo não se reduz a afastar as flechas. Instaura, no próprio terreno do impossível, o senhorio da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. Então, sem forçar, prepara as tuas mãos para desatar o ruo que deve ser desatado quando a voz tiver falado. Um hábito de luto tornado identitário. Uma palavra interior que te encerra, uma mágoa que mantinha a porta. O Salmo dirá de outra maneira: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade é escudo e broquel. Salmo 91, versículo 4. Sob estas asas não se fabrica um milagre. Obedece-se à luz dada. Notarás que estes ecos conjugam presença, descanso, vida com verbos muito concretos. Sê forte, vinde, crê. A proteção bíblica não evacua nunca a tua responsabilidade. Santifica alto. Guarda-te dos dois desfiladeiros que ladaiam o caminho. A presunção que brinca com o perigo em nome de uma promessa mal compreendida. E a paralisia que desiste antes de ter obedecido. Entre estes dois desfiladeiros, a pista do Salmo é clara. Habitar posição, descansar governo da alma, dizer aliança. E, como o anjo fará no mesmo Salmo, Deus ordena aos teus passos gestos simples que se tornam guarda. Uma palavra contida, uma escuta prolongada, um desvio inspirado. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Esta guarda não exalta a temeridade, acompanha a obediência. Por fim, deixa a própria voz de Deus, no fim do Salmo, coroar estes ecos. Deus toma a palavra na primeira pessoa, como no templo de Josué, como no pátio de Betânia, como no chamado de Jesus aos cansados: porque me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Ouve a ordem destes verbos: amar, conhecer, o nome, invocar. Resposta: com, depois livramento, honra como dignidade, diais saciados e vista da salvação. Toda a Bíblia se reconhece nisto. A Josué: ande contigo. Aos cansados: vinde a mim. A Betânia: eu sou a vida. Ao crente e à crente desta manhã: habita, descansa, diz menos e marcha. Se queres selar estes ecos para o dia, faz deles uma liturgia breve, que a tua boca possa repetir no limiar das horas, ao passo da coragem. Tu és comigo, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ao passo do descanso eu beno a ti,
Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Ao passo da vida. Tu és a ressurreição. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25. E em cada passo, como um refrão de fundo, habito sob o teu abrigo, descanso à tua sombra. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, confio em ti. Salmo 91, versículos 1 e 2. Que estes ecos não sejam apenas citações, mas pilares. Não te prometem a ausência de vento, instalam-te numa casa que se mantém. Não te asseguram compreender tudo, garantem-te uma presença que acompanha, uma paz que guarda, uma vida que ressuscita. Assim, o Salmo 91 deixa de ser um cartaz, torna-se uma morada. E, sob esta morada, podes avançar sem bravata e sem medo. Amém, Senhor Altíssimo. Eu venho a descoberto, não trago máscara nem retórica. Trago a minha voz e o meu sopro. Habito sob o teu abrigo e descanso à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Digo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Que esta confissão seja padieira do meu dia. Recuso deixar que o medo segure a pena. Confio a narrativa desta hora, a tua fidelidade. Começo pelo louvor. Tu és o Deus que cobre e que conduz. A tua fidelidade é escudo e armadura. Salmo 91, versículo 4. Celebro a tua santidade que não lisonjeia, mas que liberta. Abençoo a tua bondade que não banaliza, mas que levanta. Adoro a tua sabedoria que não humilha, mas que orienta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Inclino-me, não como alguém que se esconde, mas como alguém que habita. Que o meu louvor seja sóbrio e verdadeiro. Tu és, consagro o dia que se abre, separo os meus limiares, saídas e entradas, e selo-os com a promessa: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Deposito os meus ecrãs, os meus trajetos, os meus intercâmbios, os meus silêncios, confio-os à tua guarda. Recuso a pressa que assina demasiado depressa. Rejeito a preguiça que adia o que deve ser feito. Recebo um passo ajustado, uma palavra medida, um coração guardado. Senhor, tu conheces o meu corpo e os meus limites. Conheces os meus excessos e os meus esquecimentos. Rejeito a indiferença para com o meu próprio corpo, que é um dom. Rejeito a obsessão que nele me encerra. Recebo de ti um ritmo simples, descanso que restaura, a vigilância que protege, alimentação de sabedoria, movimento comedido. Tu és aquele que me guarda. Não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Salmo 91, versículo 5. Guarda os meus nervos do alarme constante. Guarda o meu sono da embriaguez dos pensamentos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Peço-te uma higiene de sopro. Inspirar a tua presença, expirar a angústia. Inspirar a tua fidelidade, expirar o rumor. Declaro que o meu corpo não será instrumento de pânico, mas lugar de serviço. Declaro que a força de que preciso hoje será a que tu dás no momento justo. Apresento-te os rostos próximos. Família, amigos, irmãos e irmãs na fé, colegas de caminho. Rejeito a dureza que se disfarça em franqueza. Rejeito a moleza que evita a verdade. Recebo a graça de falar direito e doce. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Onde um perdão deve ser pedido, declaro que pedirei. Onde um perdão deve ser dado, declaro que darei. Sob as tuas asas me refugio. Salmo 91, versículo 4. Que esta sombra se torne uma atmosfera na minha casa, um clima nas minhas conversas. Se uma tensão se levantar, Senhor,
cobre a minha resposta de paciência. Se uma injustiça se mostrar, Senhor, cobre a minha coragem de clareza. Coloco limites sãos que protegem a dignidade. Sim, que seja sim, não que seja não. Sem ira, sem dissimulação. Trabalho e finanças. Fidelidade, justiça, sobriedade. Coloco diante de ti o meu trabalho, a minha missão, as minhas contas, os meus projetos. Renuncio à fé de circunstância que te consulta a posteriori. Convido-te desde o início. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Rejeito a precipitação que busca a saída ao preço da verdade. Rejeito o medo que me imobiliza sob pretexto de prudência. Recebo discernimento, criatividade, exatidão, justiça. Tu ordenarás aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Ordena aos meus passos que evitem a pedra da imprudência e encontrem o degrau da obediência. Se hoje uma escolha financeira se impuser, declaro que a farei na luz. Nem cobiça, nem pânico. Se uma entrevista difícil me espera, declaro que a minha palavra será clara e respeitosa. Peço-te o favor não para brilhar, mas para servir utilmente. Peço-te a porta aberta que queres. E dou-te graças pela porta fechada que protege. Senhor, declaro a tua palavra sobre o meu caminho. Não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o maiodeia. Salmo 91, versículos 5 e 6. Rejeito a espiritualização ingênua que nega os perigos. Rejeito a obsessão que os amplia. Recebo a tua guarda sóbria, a tua fidelidade diante de mim como escudo, em mim como armadura. Salmo 91, versículo 4. Senhor, cobre os meus trajetos, os meus lugares, os meus encontros. Senhor, cobre os meus limiares, os meus ecrãs, as minhas decisões. Se uma palavra cortante vier como uma seta, dá-me o escudo da paz. Se um clima tóxico se propagar como uma peste, dá-me a imunidade da verdade e da caridade. Marcho sem bravata, vigio sem tremer, confio sem me entregar à fatalidade. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Sob esta palavra, declaro: não me definirei pelo medo, definir-me-ei pela presença. Dá-me a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Rejeito a astúcia que arranja a verdade, rejeito a credulidade que confunde bondade e ingenuidade. Recebo um discernimento apurado e pacífico. Declaro que darei um passo após o outro, que suspenderei uma resposta se o coração se aquecer, que pedirei conselho se me faltar o ângulo. Tu me farás ver o caminho que devo seguir. Tu me aconselharás cravados em mim os teus olhos. Salmo 32, versículo 8. Faz-me preferir o útil ao brilhante, o verdadeiro ao rápido, a fidelidade ao efeito. Quando uma oportunidade se apresenta, Senhor, cobre a minha leitura. Se vem de ti, abre-a sem confusão. CN, o de ti, fecha menos a sem ruído. Volto à fonte. Não quero manipular as tuas promessas. Quero habitar a sua casa. Habitarei sob o teu abrigo. Descansarei à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Digo ainda: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Rejeito a presunção que tenta a Deus. Rejeito a torpor espiritual que te esquece. Recebo uma obediência de filho ou de filha, simples, direta, alegre. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Hoje, dá-me um versículo para mastigar, uma frase para guardar, um sim para dizer, um não para manter. Renuncio aos votos imprudentes. Acolho a fidelidade concreta,
orar breve e verdadeiro, abençoar contra a corrente, reparar sem teatro, escutar mais demoradamente, fechar a porta ao rumor. Confesso os meus desvios, ter procurado a minha segurança nos meus cálculos, ter confundido firmeza e dureza, ter falado para me proteger em vez de para construir. Rejeito a aliança com o medo, rejeito a compulsão do controlo, rejeito a resignação que chama lucidez ao que não é senão cansaço. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Recebo o teu perdão que não nega, mas que limpa. Recebo a tua paz que não embala, mas que guarda. Recebo a tua alegria que não maquilha, mas que cinge. Senhor, faz de mim hoje uma pessoa simples e sólida. Simples porque não multiplico as máscaras. Sólida porque marcho abrigado. Tu ordenarás aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o meu pé em alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Não transformarei esta promessa em espetáculo, farei dela uma sobriedade. Que os teus anjos me ajudem a reter uma palavra, a tomar um desvio, a ver a corda de uma armadilha, a reconhecer uma porta fechada que protege. Pisarei o leão e a áspice. De Salmo 91, versículo 13. Não por bravata, mas por aliança. Não deixarei que o medo nem a insinuação decidam o meu passo. E agora, acolho a palavra de Deus na primeira pessoa, como um selo sobre o meu dia. Porque amo o teu nome, tu me livrarás, tu me protegerás, pois conheço o teu nome. Invocar-te-ei, e tu responderás, estarás comigo na angústia. Livrar-me-ás e honrar-me-ás, saciar-me-ás de dias e mostrar-me-ás a tua salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16, reformulados em oração. Declaro o meu amor em atos, preferir o teu caminho à astúcia, a tua paz ao pânico, a tua verdade à facilidade. Declaro que te invocarei antes de concluir. Declaro que reconhecerei a tua resposta, mesmo quando tomar a forma de uma correção que salva. Recebo a tua presença com em cada corredor. Recebo o livramento para fora no momento que sabes. Recebo a dignidade simples de te servir. Recebo dias não apenas longos, mas saciados. Recebo ver a tua salvação em coisas pequenas para contar justo, para selar. Pronuncio frases breves, que se tornarão os meus referenciais. Habito, não derivo. Descanso, o desmorono. Digo, refúgio e fortaleza. Não brinco ao invulnerável. Confio, não controlo tudo. Vigio, não suspeito de tudo. Falo, verdade. Não mago, perdoo. Não banalizo, marcho. Não provoco. Abençoo, não comento as trevas. Agradeço, não deixo azedar. Senhor, que esta oração ao eu não seja um momento isolado, mas uma armação. A primeira tensão traz-me de volta à sombra. A primeira alegria traz-me de volta ao agradecimento. A primeira tentação traz-me de volta ao refúgio. A primeira fadiga traz-me de volta ao descanso. Habito sob o teu abrigo. Descanso à tua sombra. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Confio em ti. Salmo 91, versículos 1 e 2. Assim seja, para esta hora e para todas as que se seguem. Amém. Esta manhã, declaro que não marcho sozinho ou sozinha. O Deus do Salmo 91 rodeia-me, guarda-me, cobre-me. Estou escondido ou escondida não na ilusão, mas na fidelidade do Altíssimo. Cada palavra deste salmo torna-se a minha fronteira, o meu clima, a minha lei interior. Declaro que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Não me refugiarei no medo, nem na ira, nem nas ilusões humanas. A minha casa interior é construída na presença de Deus, estável e pacífica. O meu coração é guardado pela sua paz. Os meus pensamentos
são dirigidos pela sua sabedoria. Nenhum tumulto exterior terá a última palavra sobre o meu dia. Declaro que a minha língua será fiel ao nome do Senhor. Digo, do Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. O meu refúgio não está nas opiniões. A minha fortaleza não está no orgulho. A minha confiança repousa na bondade de um pai que vela com justiça e ternura. Rejeito as mentiras que alimentam o medo. Proclamo que o Deus da verdade reina sobre as minhas emoções e sobre as minhas decisões. Declaro que o Senhor me livra do laço do passarinheiro e do pérfido morbo. Salmo 91, versículo 3. Toda armadilha invisível, armada contra a minha paz, perde a sua eficácia. Marcho na luz, e na luz, as armadilhas tornam-se visíveis. Não cairei nas estratégias de manipulação, de ódio ou de inveja. A minha alma pertence à verdade. Não há astúcia. Vivo sob a direção do Espírito. E nada me pode separar da proteção de Deus. Declaro que a sua fidelidade é o meu escudo e a minha armadura. Salmo 91, versículo 4. A fidelidade de Deus é a minha defesa. Cobre-me pela frente e por dentro. Guarda os meus pensamentos como um capacete. Protege o meu coração como uma couraça. Quando a dúvida se aproxima, a fidelidade responde. Quando a vergonha quer falar, a fidelidade testemunha. Quando o medo golpeia, a fidelidade abre e diz: aqui. O Altíssimo reina. Declaro que não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Salmo 91, versículo 5. O medo já não é a minha companhia. Não viverei de joelhos perante as ameaças. Não deixarei que as notícias, as críticas, nem os atrasos me roubem a paz. A minha alma manton, sei de pé na luz de Deus. Recuso cenários catástrofe. Abraço as promessas de paz. A minha confiança torna-se um escudo invisível contra toda a seta de acusação. Declaro que a peste que anda nas trevas e a mortandade que assola uma aldeia não se aproximarão de mim. Salmo 91, versículo 6. Não temo nem o invisível, nem o rumor. O meu corpo e o meu espírito são guardados pela mão do Criador. A prudência guia-me, mas o medo não me governa. Marcho com sabedoria, e a graça rodeia-me como uma muralha. Vivo sob a guarda do Senhor, e toda a contaminação espiritual, emocional ou física, perde a sua autoridade sobre a minha vida. Declaro que, ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu ficarei de pé. Salmo 91, versículo 7. Não comparo o meu sorte ao dos outros. Olho para o Senhor, não para as estatísticas. Mantenho-me firme na fé. Mesmo no meio do caos, a minha confiança permanece. Não me regozijo do mal. Regozijo-me da fidelidade de Deus. Permaneço estável, enraizado ou enraizada na sua promessa. O mundo vacila, mas a minha paz permanece. Declaro que o Senhor ordena aos seus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Marcho acompanhado ou acompanhada, rodeado ou rodeada, sustentado ou sustentada. O exército celestial não é um mito, é uma missão. Nem sempre verei os anjos, mas a sua guarda manifeste-se na sabedoria, na paz, nos desvios salutares. Ele sustenta-me para que o meu pé não tropece em nenhuma pedra. Ensina-me a prudência inspirada, ajude-me a marchar direito. Não negligencia a vigilância humana, mas apoio-me na proteção divina. Declaro que pisarei o leão e a áspide, o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículo 13. Não brinco com o perigo, mas recuso rastejar sob o medo. Mantenho a minha verticalidade espiritual. Tudo o que queria dominar-me torna-se terreno de aprendizagem. Marcho na vitória de Cristo, não para brilhar, mas para servir com autoridade pacífica. Onde reinavam a intimidação e a opressão, coloco a luz e a paz. Não elevo a minha voz, elevo a minha fé. Declaro que amo o nome de Deus, e que, segundo a sua palavra, Ele me livra. Salmo 91, versículo 14. O meu amor não é sentimental, é leal. Apega-me à fidelidade divina. Não correrei atrás de sinais,
Habitarei perto da palavra. Invocarei o Senhor, e Ele me responderá. Estará comigo na angústia. Livrar-me-á e honrar-me-é. Salmo 91, versículos 15 e 16. Creio nesta promessa. Não uma glória de aparato, mas uma dignidade reencontrada. Serei saciado ou saciada de dias, não de duração apenas, mas de sentido de paz, de clareza, e verei a sua salvação. Declaro, por fim, que este dia é consagrado à confiança N-U-A-O-P. Não fugirei do real, atravessá-lo-ei com Deus. Não procurarei prever tudo, marcharei em paz. Não viverei com medo de ser golpeada ou golpeada, mas com a alegria de ser guardado ou guardada. Não me encerrarei nas recordações dolorosas. Construirei sob a sombra do Onipotente. Esta manhã, selo a minha fé, a minha morada é Deus. O meu descanso é a sua sombra. A minha linguagem é a confiança. A minha respiração é a sua paz. O meu horizonte é a sua fidelidade. E o meu coração é o seu abrigo. Habito no esconderijo do Altíssimo. Descanso à sombra do Onipotente. Digo do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém. Que esta palavra antiga viva ainda hoje. Repouse sobre ti como uma unção de paz. Que o Deus do Salmo 91 seja o teu abrigo estável, a tua sombra benfazeja, o teu refúgio certo, a tua fortaleza invencível. Que a fidelidade de Deus te cubra como um manto invisível e te guarde desde a manhã até a noite. Que a sua mão direita te acompanhe em todos os teus caminhos e que o seu sopro se torne a tua orientação interior. Hoje, que a presença do Altíssimo seja a tua atmosfera. Que a luz de Cristo te ilumine nas decisões, te acalme nos combates, te encoraje nos atrasos, te fortaleça nos esforços. Que o teu coração permaneça firme na fé, pacífico na tempestade e lúcido no meio das confusões. Que a tua alma, mesmo quando treme, se lembre que Deus habita contigo antes mesmo de te livrar do que te perturba. Que o anjo do Senhor acampe ao teu redor e ao redor daqueles que amas. Salmo 34, versículo 8. Que nenhum mal te aconteça, que nenhum flagelo se aproxime da tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Que as mãos angélicas te sustentem, te detenham, te instruam a tempo, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Salmo 91, versículo 12. E se atravessares o vale da sombra, que ele não seja uma prisão, mas uma passagem para a luz da salvação. Que a voz do Pai seja o teu fundamento, não o teu rumor. Porque me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Recebe esta promessa como uma aliança viva, não um talismã. Deus está contigo, não nas aparências, mas na substância. Deus te livra. Não apressa, mas a propósito. Deus te honra, não te exaltando, mas te levantando. Deus te sacia, não de anos apenas, mas de sentido e de paz. Deus te faz ver a sua salvação, não apenas mais tarde, mas já, em cada sinal de bondade, de verdade, de luz que te rodeia. Então marcha neste dia abrigado ou abrigada, não para te isolares, mas para servir, não para te vangloriares, mas para abençoar, não para evitares o mundo, mas para levares a presença do reino. Que a paz de Cristo te governe como um rei doce. Que a graça de Deus te acompanhe como uma brisa fiel, e que o Espírito Santo te ensine a discernir, a amar, a marchar. Que este dia seja selado sob o signo da confiança. Estás abrigado ou abrigada? Estás coberto ou coberta? Estás amado ou amada? E sobre tudo que te pertence, pronuncio esta bênção: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Livro dos Números, capítulo 6,
versículos 24 a 26, marcha na paz. Permanece no abrigo, esse, na luz. E repete o baixinho: habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. Amém.